Brasil no podcast. Esse é o nosso 25º episódio e o nosso convidado é nosso amigo e cliente também, Luan da Tech Live. Seja muito bem-vindo ao Brasil no podcast. Apresente-se para todos aqui. E aí, Rafael, eu gostaria primeiramente de agradecer o convite de participar do seu podcast, tá? E é uma honra estar aqui com você, tá bom? E a gente vai bater um papo leve, explicar um pouco quem é o Luan, né? O que o Luan faz, a jornada, um pouco que a gente já fez até chegar aqui. Boa, muito bacana. E esse episódio tem apoio das Pipocas Croque, tem apoio da Raíssa Brigadeiria, tem apoio da Lili Vivi, Café Regional e também do Algodão Doce Rap. Então, obrigado por toda essa parceria aí nesse nosso 25º episódio do Brasil no podcast. Luan, você já se apresentou. Luan, a gente brinca assim, né? Luan veio da onde, pra onde, como é que chegou, até qual a formação. Então, conte um pouco da sua história aí, para depois a gente falar um pouco mais de negócio. Pronto, vamos lá. Acho que eu vou começar um pouco lá atrás, assim, bem no início, né? Eu comecei a trabalhar assim, com 17 anos, meu pai tinha um comércio, né? Com 17 anos meu pai faleceu, e aí com 17 anos eu tive que assumir a casa, eu e minha mãe, então tive que assumir o comércio, então desde os 17 anos ali no ensino médio ali, eu já comecei ali um pouco na questão empreendedora. Eu acho que já vem de raiz já. Meu pai já foi comerciante, sempre foi a vida inteira comerciante, então já tem raízes já, né, nessa área. Então com 17 anos meu pai faleceu, e aí eu fui, desde aí então não terminei de trabalhar, né? Então teve o comércio. E aí eu fui para a área de sistema de informação, na área de TI, sempre gostei dessa parte de tecnologia, onde eu me identifiquei, né? E desde então, eu comecei a trabalhar depois, fui para a faculdade, né? Aí depois eu fui trabalhar como consultor de vendas, né? Para mobiliário corporativo, então... Mas nada a ver, né? Então precisava ali de dinheiro na época, então foi onde também eu desenvolvi muito a questão de negócios, de fechamento de negócios, então já fui aprimorando ali. Chegou um certo momento que a gente precisa ter uma divisão, né? Que é o quê? Cara, eu tô para me formar já na minha área, e aí isso aqui na minha área, então eu preciso para minha área. Foi quando eu comecei a estagiar, né? Estagiei na prefeitura, estagiei na Eletrobras na época, e foi onde eu comecei a desenvolver o meu conhecimento técnico, né? Vim lá de baixo, então eu abri mão, na época até que ganhava bem, né? Então abri mão disso tudo para ir atrás do meu conhecimento técnico, ou seja, eu estava ali, já estava prestes a me formar, né? Então eu decidi ir atrás de conhecimento técnico. Foi onde eu consegui adquirir esse conhecimento. E eu no estágio, né, quando eu estava estagiando, foi quando uma viagem que eu fiz, eu conversando com um amigo e falou assim, cara, eu tô precisando, quero abrir um negócio, quero fazer alguma coisa, já estou estagiando de algum tempo, então eu quero já começar a caminhar com as minhas próprias pernas. E foi quando ele falou, Luan, faz alguma coisa relacionada a condomínios, né? Então foi quando eu comecei a fazer desenvolvimento. Então a gente começou a fazer ali alguns sistemas para alguns condomínios aqui na cidade de Manaus. Então foi quando a gente teve alguns parceiros também, começamos a atender alguns condomínios. Isso em 2017, né? Então hoje a gente já tem 6 anos de empresa, né? Então foi a partir daí que a gente começou a desenvolver. Então a Tech Live nasceu, né? Me lembro benzinho, foi na Praia da Barra. Então conversando, tudo começou ali numa conversa, né? No mar ali, conversando com um amigo meu. E foi quando eu cheguei em Manaus, amadureci a ideia, arregacei as mangas e fui para cima. Então nunca foi fácil, sempre a gente foi batendo de porta em porta, do zero. Então larguei um estágio meu, abri mão, na época eu sempre fui muito virado. Tinha 2 estágios, de manhã e à tarde. E aí foi quando eu abri mão de um estágio e fui atrás de prospecção, né? E foi quando a gente já depois tivemos ali uma carteira de clientes, né? Então
Depois disso, estando dentro de condomínios, abriram outras portas. Então, a partir dali foi quando a gente começou a desenvolver, eu me identifiquei na área de segurança eletrônica. Então, assim, o que é fascinante, eu acredito muito nessa nossa área, é a possibilidade da gente migrar as áreas. Tecnologia vai sempre se atualizando e a gente precisa se atualizar de acordo com o mercado, né? Então, o legal é a gente nunca ficar parado. Então, a gente a gente tem essa possibilidade de ir para várias áreas, então a gente tem várias ramificações e a gente vai aonde a gente se identifica mais. Então, foi mais ou menos isso. Pô, legal. Nada tão inspirador como a praia, né? Numa simples conversa, num bate-papo, surgiu a ideia de abrir seu próprio negócio, né? É por isso que eu dou valor às viagens. Viajar é sempre bom. Sempre trazem novas ideias, novas visões. Você acaba tendo um direcionamento melhor. Então, assim, viajar não só por lazer é bom, né? Mas viajar a negócios também, principalmente assim, em feiras, em congressos, são coisas assim que a gente acaba tendo novas ideias e aprimorando os nossos negócios, né? Isso. A TechLive também investe muito em buscar conhecimento, né? E buscar também essa questão do relacionamento, né? Então vocês procuram participar bastante de feiras também. Como é que essa história assim da TechLive com esse tipo de eventos? Isso. Então, assim, eu sempre achei muito importante essa questão de em busca de conhecimento. Eu acredito que conhecimento nunca é demais. Então é algo que a gente eu busco bastante por isso, sabe? Então eu vejo isso como um investimento, né? Então não abro mão de ir para as feiras em São Paulo, não abro mão de ir para a fábrica. Então, e toda viagem que eu faço, nem que seja a lazer, alguma coisa, eu sempre tento fazer um network. Sempre tento atrás de novidades, então já conheci alguns lugares por aí, então sempre tento absorver o máximo para trazer para cá, para os nossos clientes, ideias, novidades. Então é muito importante. A gente está em São Paulo, todo ano a gente vai para a Feira Exposec, né, lá, não só para a feira em si, mas para adquirir conhecimento, ver o que tem de tendência nova no mercado. A gente sabe que Manaus ainda não é um polo, né, tecnológico, então a gente vai em busca onde está esse polo e trazer as novidades para cá. Então eu acredito muito que é muito importante, eu acredito, essas nossas idas, essas nossas viagens para trazer conhecimento, para adquirir conhecimento e repassar. Então eu sou daquele tipo de pessoa que eu gosto de repassar muito para os meus funcionários, para a nossa equipe, onde eu repasso todo o conhecimento, toda a nossa experiência que a gente passa, eu tento passar para eles, né? Legal. Então, eu acredito muito nisso. Então, não abro mão, por exemplo, das feiras. Então, sempre tento estar por dentro do que está acontecendo. Então, a gente tem aí alguns projetos também para o futuro para conhecer outras feiras em outros lugares. Né? Então, esse é uma metodologia minha, digamos assim. E essa busca por conhecimento também é replicada para todos os funcionários lá da TechLive? Sim. Você cobra eles também nessa questão? Sim, demais. Então, não só em viagens, como também aqui em questão de treinamentos. Então, sempre a gente está tentando repassar para eles. Eu sou aquele tipo de pessoa que eu não concentro em mim as informações, os conhecimentos. Então, eu sempre tento repassar para eles. Então, sempre quando eu chego de viagem, algum treinamento, alguma coisa, eu tiro um dia durante a semana para repassar tudo para eles. Gente, não é isso, é fazer desse jeito. Então, porque eu acredito que melhorou muito a minha metodologia dentro da empresa por conta disso, por conta dessa nova metodologia, tentar enraizar ali nos meninos, né, essa cultura. Então, acredito que é muito importante eu repassar para eles esse conhecimento. Pô, que bacana. E o nome TechLive veio de onde? Conta pra gente aí. Cara, seguinte, vocês estão vendo aqui que é uma bolinha, né? Uhum. Cada bolinha desse daqui, na época que eu tentei criar, Tech é de tecnologia, Live é americano, ali ao vivo, em todos os lugares. Então, isso aqui significa interligar os tipos de tecnologia, os tipos de ambiente. Por exemplo, na informática, no TI, a gente tem redes, programação. Por exemplo, eu mesmo,
ramifiquei da parte de sistema para a questão de segurança eletrônica, e a gente também está entrando forte na questão de automação residencial. Então, o legal disso. Então, vai interligando os pontos e tudo está interligado. Então, tudo legal, se interliga no final, né? Tudo se interliga no final. Isso é uma grande rede, né? É exatamente isso. E hoje o cenário de atuação da TechLive, como você falou agora, a parte de segurança eletrônica, controle de acesso e automação, né? Como é que você está enxergando esse mercado de automação hoje? Como é que está essa evolução dele, assim? Você consegue comentar com a gente? Cara, eu sou meio suspeito para falar, mas é um negócio assim fascinante, surreal, porque acredito que muita gente pensa que isso é Luan, não tenho necessidade disso. Mas, cara, quando você tem ali tudo na palma da sua mão, todo o controle que você tem ali na palma da sua mão, isso é surreal, entendeu? Então, por exemplo, hoje tudo pode ser automatizado dentro de uma casa, desde uma persiana, uma televisão, uma luminária, piscina, tudo. Então isso está acessível para todo mundo, desde a criança, desde para o idoso, entendeu? Então a gente tem projeto para tudo. Então hoje em dia você consegue desligar, por exemplo, eu estou aqui, se eu quisesse desligar o meu ar-condicionado no meu escritório, eu consigo, na palma da minha mão, entendeu? Então eu posso passar a tarde todinha falando aqui. É uma praticidade, né? Sem tamanho. Então eu digo assim que tudo a gente faz. Por exemplo, quando eu saio de casa, eu falo, Alexa, vou embora. Ela desliga todas as luzes da minha casa. Todo dia de manhã, automaticamente, o meu ar-condicionado desliga às 6 horas da manhã. As luzes, né, da minha casa, todo dia elas desligam 6 horas da manhã e ligam 6 horas da noite. Isso de forma automática. Então eu criei rotinas, né, para isso. Então eu consigo dentro de uma casa automatizar. Tem um caso aqui em Manaus que a gente automatizou que tem mais de 250 dispositivos. Então a gente tem todo um cenário e o legal é que a gente consegue atender desde o pequeno público, do médio ao grande. Então é uma coisa que a gente consegue atender todos os padrões. E não é algo que por exemplo, a automação é caro. Hoje em dia não é mais. Então tá acessível a todos os públicos, desde um quarto a pessoa queira automatizar, até uma empresa, uma casa, tudo eu consigo fazer. E essa questão da automação vocês também conseguem integrar com outras tecnologias, né? Integrar que nem a casa inteligente, né? A casa, a automação da residencial, você consegue tanto integrar com as coisas de casa para acender, apagar, abrir e fechar, dependendo do que seja. Também com outros segmentos que seriam alarme, segurança, câmera, essas coisas, consegue fazer essa integração também, né? Tudo, para você ter noção, a gente fez agora um projeto numa lavanderia que é toda automatizada. Então, automaticamente, quando o cliente entra lá, a Alexa, ela manda um recado, ela detecta o movimento da câmera lá, que a câmera ela também consegue ser inteligente. E aí, por exemplo, a complexidade e tudo que a gente consegue fazer. A câmera detecta um movimento, manda uma mensagem, liga o ar-condicionado, liga uma televisão. A gente tem outros sensores de detecção de movimento que, por exemplo, ali naquele cenário eu usei o detector de movimento para fazer uma ação. Mas também eu consigo, se fosse para fazer um alarme. Aí, por exemplo, dentro dessa lavanderia, ela fecha meia-noite e abre 6 horas da manhã. Ou seja, eu criei uma automação lá para que todo dia a porta lá fique trancada. Então, meia-noite ela tranca, 6 horas da manhã ela abre. Isso de forma automática. Então, tudo isso nessa lavanderia está de forma automática, que a gente conseguiu também integrar com as lavadoras, né, do fabricante lá. Então, pagamento automatizado, tudo dessa lavanderia é automatizado. Então o legal é que a gente, como você disse, a gente consegue integrar alarmes, consegue integrar câmeras. A câmera hoje que tem nesse segmento, ela já é um dispositivo inteligente, ela detecta movimento, né? Ela consegue gerar uma ação a partir dali e a gente consegue fazer tudo. Por exemplo, eu posso falar, Alexa, desligar minha câmera. Se você quiser um momento de privacidade, ela vai lá e desliga, entendeu? Então, com uma ação, você chegou em casa, a câmera identificou você e ela vai
Ela detectou você e ela vai ligar um ar-condicionado, um exemplo. Ela cria cenas, né, para cada coisa dessa aí. Você consegue fazer isso e atribuir as ações que você quer que faça. Aí você tá lá, Alexa, futebol. Aí abre a janela, liga a televisão, som alto, liga tudo que tá acoplado. Alexa, cinema, apaga as luzes, baixa a cortina, liga a tela e tá tudo certo. Isso, ainda tem mais. Eu vou te falar agora em primeira mão aí para vocês. A gente tá com um projetinho aí que a gente está em desenvolvimento, né? Tá em um projeto base que a gente vai incrementar ainda mais através de linhas de programação. Ou seja, a gente já está trazendo a nossa raiz, que é a programação, junto com a casa inteligente. Ou seja, eu posso dizer, a câmera vai identificar através de uma forma inteligente que isso aqui é um objeto. Por exemplo, eu posso pegar, se eu perder isso daqui, ela pode me dizer depois onde está isso daqui. Então, Alexa, onde está meu celular? Você deixou na cozinha. Ela vai fazer o reconhecimento através das câmeras. Isso, a gente está em desenvolvimento, está estudando isso para a gente também migrar isso daí, como eu te disse. O lado bom da tecnologia, dessa nossa área, é que a gente não fica numa inércia, a gente não fica parado. Então a gente sempre tem que estar migrando para atender as necessidades do mercado, atender as necessidades do cliente. Pô, legal. Tá vendo aí, ó? Esse é o nosso 25º episódio aí, com muita tecnologia, muita solução. Agradecendo mais uma vez aí os apoiadores do Parazinho Podcast, que são as Pipocas Croc, Algodão Doce Rap, a Lili Vivi e a Raíssa Brigaderia, né? Pô, Alan, falar um pouco da história assim, te conhecer um pouco mais, né? É bem interessante até saber da área de atuação. É um mundo, né? Esse mundo de automação, de segurança eletrônica, de cabeamento estruturado, você acaba tendo um mundo, né? Hoje você tem atendido quais os públicos que você costuma atender, por onde você costuma atender? Só para ter uma ideia, para quem estiver nos assistindo aqui ou então nos ouvindo, saber onde atua a Tech Live, né? Que tipo de mercado atua a Tech Live? Pronto, hoje a gente está atuando desde a área empresarial, né? Desde as pequenas e médias empresas, grandes empresas também, indústrias também a gente atende, né? Do cliente inicial, nós temos a nossa equipe que são designadas na área condominial, né? Que a gente atende condomínios na parte de manutenção de câmeras, cerca elétrica, alarmes. Então, por exemplo, você que é síndico aí e você tá precisando realizar uma manutenção nas suas câmeras, você está desguarnecido nessa área, pode entrar em contato aí com a gente, que a gente vai, com o maior prazer, lhe atender. Então, a gente atende na área condominial, na área o cliente final, por exemplo, aquele usuário numa casa que quer fazer ali uma automação, qualquer serviço de fechadura digital também a gente consegue fazer. E também a questão da condomínios, empresas, clientes finais, indústrias, toda essa área a gente consegue atender. Então nós temos a nossa equipe separadas por setores. Então a gente tem o pessoal que cuida de contratos, temos as pessoas que cuidam de serviços avulsos, da parte de automação residencial. Então hoje a gente tem nossa equipe por demandas, entendeu? Pô, legal. Tá vendo aí? Você que se interessou aí, a gente vai deixar depois as redes sociais aí da Tech Live para vocês entrarem em contato. Porque cada dia a gente vai buscando conhecimento, vai buscando entender mais o que está acontecendo no mercado, né, e se desenvolvendo, né? A gente fica muito feliz de ver esse crescimento, ver o crescimento da Tech Live de 2017 para cá, né? Já que veio dessa veia empreendedora. A gente tem acompanhado alguns clientes, né, e alguns parceiros também. Como é que você enxerga as redes sociais hoje em dia para o negócio, né? Porque tem gente que pensa que a rede social é só para botar foto lá de passeio, de festa, essas coisas, mas como é que você enxerga as redes sociais para negócios? Pronto. Antes de responder a tua pergunta, eu queria te agradecer, né? Porque lá de trás nada vem fácil. Hoje em dia o pessoal fala assim, o Luan tá lá, tem empresa, é fácil, mas não é. A gente vem lá de trás, então um dos parceiros que é muito importante, né? Nessa área é muito importante a gente ter parceiros. E a Paracabos, né, é um parceiro nosso desde o início, não sei se tu lembra, mas a gente se conheceu na Exposec, lá em São Paulo, lá atrás, em 2018. 2018. Um ano depois que tinha aberto a Tech Live. Então, um ano já tinha aberto, já estava em busca de novos conhecimentos. Então, Rafael, tu é meu cliente, vai lá, e desde aí a gente estreitou essa parceria, e desde então te agradeço aí por essa parceria. Sem vocês, sem essa parceria,
a gente não teria chegado onde a gente chegou hoje. Mas isso não é algo que a gente quer. Então a gente quer ainda avançar ainda cada vez mais, né? Respondendo a outra pergunta... Das redes sociais. Das redes sociais. Então, eu acredito muito no poder das redes sociais. Então, eu acredito muito na questão de conteúdo, assim, sabe? Então, eu tento gerar muito conteúdo para os meus clientes nas nossas redes sociais. Então, não só aquela página de fazemos serviço e tal. Não, acredito que não é mais do mesmo. Então, a gente tem que postar mais conteúdos, alimentar ali um pouco... O usuário gosta de ver isso, entendeu? Ele gosta de ver do perrengue, às vezes, que o nosso... Dia a dia ali, né? Do dia a dia. Ele gosta de... Eu boto assim, os meninos no sol quente, o pessoal dá engajamento, assim, o pessoal gosta de perrengue. Então, hoje eu acredito muito no poder da rede social, entendeu? Então, acredito que muita gente ainda que não acredita nisso, acreditem que a rede social não é o futuro, já é o presente, já eu acredito, entendeu? Se tornou uma grande vitrine, né, na verdade, né? Porque antigamente você tinha dificuldade de ir para uma TV, para uma rádio, por questão de custo. Devido ao que aconteceu em 2020, 2021, acabou antecipando essa vinda dos negócios para o mundo digital. A gente fez um levantamento, para te ter uma ideia, como a gente acredita também na questão das redes sociais. Uma boa parte dos nossos clientes não usam as redes sociais assim mais comuns, né? Usam só o de comunicação, de mensagem rápida. Então ali eles dizem assim que a única rede social dele é aquela ali, que ele manda, eu quero isso, responda e tem isso. Mas para usar mesmo assim a turma do Facebook, Meta, TikTok, essas coisas, eles não utilizam muito, eles dizem que não. Mas é aquele negócio, a gente tem que estar ali mostrando o produto, mostrando o serviço, mostrando como chegar para fazer, que é uma vitrine, porque se o nosso cliente não está vendo, mas tem alguém do lado que vai ver e vai falar assim, olha lá tem isso, o Luan faz isso, eu vi que a Tech Live faz esse tipo de serviço. Por mais que não conheça, mas a força das redes sociais, acredito que com compartilhamento, engajamento até mesmo das pessoas próximas, a gente consegue chegar muito mais longe. E é algo que cria uma força que a gente às vezes nem acredita. Vou te dar um exemplo. Uma vez eu fiz um serviço num cliente, então a gente utilizou sensores de barreira, que é como se fossem 2 sensores em cima do muro, num Parque 10, uma residência, tinha eu acho que 1,5 metro mais ou menos. O vídeo não tinha nada demais. Criei o quê? Eu criei um conteúdo do meu funcionário testando o sensor de barreira. Ele pulou o muro, disparou o alarme e viralizou. Então teve 2 milhões de visualizações esse vídeo. Eu não sei o porquê, eu não sei qual foi a métrica, mas e criou ali muita gente. Daquele vídeo gerou muita demanda daqui de Manaus, teve cliente de outros estados. Eu perdi o controle, assim, às vezes, e foi uma coisa assim muito rápida. Ali aconteceu. Então, daquele vídeo simples, eu acabei fazendo outros serviços similares em relação a esse, assim. Então, legal que, tipo assim, às vezes eu nem acreditei. Quando eu vi, já estava com 1 milhão, 1 milhão e 200, 300, até que finalizou lá. Hoje está em quase 2 milhões lá de visualizações. Tá na hora de compartilhar de novo, vai. E aí você já tem mais ou menos a ideia de como prosseguir, que tipo de vídeo o pessoal gostou, começa a fazer mais vídeos, né? E aí acaba engajando cada vez mais a página e as pessoas buscando mais por esse tipo de serviço, produto, e aí acho bem interessante para vocês, né? Hoje eu acredito muito na questão dos riozinhos. A gente trabalha muito nos rios, que é de como é que é o serviço. Às vezes os clientes perguntam, você tem fechadura digital, de câmera? Eu sempre posto para eles, como você falou, uma vitrine, eu sempre posto como é que é. Nossos vídeos não são um vídeo ali mostrando do produto e tal. Cliente... Isso aqui é uma caneca e tal. Não. O funcionamento do negócio, né? O funcionamento, desde o antes da instalação, do depois, como é que funciona, que é como o usuário quer. Eu acredito assim, antes de mais nada, eu sou um usuário. Como é que aquele produto vai me atender minha necessidade? Eu posso ter o melhor produto. Eu não vou falar de forma técnica. O usuário não entende de forma técnica. Não adianta eu falar uma linguagem técnica com ele que ele não vai entender. Então, eu trabalho muito nessa questão do entendimento da linguagem usual do cliente, que é o que eu acredito que é o que vende, entendeu? Que é o que ele vai se identificar, ele vai dizer, esse produto que eu quero, sabe? Tipo assim, às vezes o cliente, o que tem de automação? Eu mando os vídeos na prática, como é que é, no interruptorzinho, ligando, falando e tal.
Então, eu acredito que vende muito mais. Isso é o que vende, né? Isso é o que vende. Pô, legal, tá vendo? A força das redes sociais, né? Falar disso, falar da força do empreendedor também, que cedo teve que tomar as rédeas de negócio, cedo teve que empreender, na marra. Caminhar. Eu te entendo, né, nesse quesito. Eu acho muito legal, né, quando a gente tem... Acaba sendo um impulsionamento pra gente, né, alavancar e ir pra frente e cada vez mais, né? A gente fica muito feliz com isso. Eu queria, Luan, que você deixasse uma mensagem pra turma que tá aí, que tá começando, que tá assistindo a gente, que eu acho muito legal, né? Sempre tem uma mensagem assim, não que seja clichê, né, mas que é legal, né? As pessoas conhecendo um pouco mais da gente, conhecendo um pouco dos nossos negócios, como fazer e assim, a força do empreendedorismo, né? Cara, eu acredito que não existe uma fórmula mágica, mas você tem que acreditar em você. Se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. Sonhe alto, trabalhe de forma honesta, correta, porque para você construir um nome é muito difícil, mas qualquer besteira que você fizer, as pessoas vão lhe derrubar, entendeu? Então, às vezes, as pessoas são maldosas, então eu tenho muito cuidado com isso. Então, a gente trabalha hoje muito na questão de casas de alto padrão, essas coisas. Então, graças a Deus, nós nunca tivemos nenhuma recorrência. Então, a nossa metodologia dentro da empresa é o quê? A satisfação do cliente em primeiro lugar. Então, acredite em você, acredite no seu potencial, estude e arregace as mangas e bote para cima. Se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. No começo, muitas pessoas desacreditavam de mim, entendeu? Tipo, essa é uma parada que eu nem gosto de comentar muito, mas tipo, pessoas falavam assim, o Luan não é capaz de fazer isso, Luan é isso, Luan é aquilo. Então, nada melhor do que você mostrar através do seu trabalho que você é capaz. E hoje, essas pessoas que falaram lá no início, hoje reconhecem que o Luan trabalha direitinho, recomendam o Luan e que fazem serviço comigo, entendeu? Porque a gente mostra com o trabalho. Cara, quantas vezes eu peguei, porque hoje no nosso mercado, assim como todos os mercados, tem gente que usam de má fé. Então, cara, trabalhe de forma honesta, trabalhe de forma correta, que o resto vem. Acho que é basicamente isso. Bem inspirador aí, né? As palavras do Luan, isso é fantástico quando a gente escuta isso de outras pessoas e aí acaba nos fortalecendo cada vez mais, né? Luan, queria mais uma vez agradecer aqui tua presença aqui no Parazino Podcast, contando um pouco da sua história, falando um pouco da Tech Live, falando das soluções que você trabalha. A gente fica muito feliz com isso, tá? Então, eu quero mais uma vez te agradecer a Tech Live e falar, Parazino Podcast, 25º episódio, com parcerias aí com a Raíssa Brigadeiria, Lili Vivi, Pipocas Croque, Algodão Doce Rap. A gente fica muito feliz em estar fazendo. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, curta, distribua para todo mundo, porque uma história inspiradora sempre acaba inspirando novas pessoas. Parazino Podcast, o próximo pode ser você.